Olá, pessoal, boa noite a todos. É, Hoje a gente vai iniciar mais um ciclo de atividades pedagógicas protagonizados pelos alunos, a APA. Ela será apresentada pela Yarine Fiuza, e o tema de hoje é a utilização de animais de laboratório na pesquisa e ensino e a microbiologia no controle de qualidade animal, né? Então, entendendo a importância, né, do protagonismo dos licenciados e recém-licenciados na produção e na troca de saberes, o ciclo de atividades pedagógicas protagonizadas pelos alunos, a APA, ela se propõe a realizar uma série de oficinas pedagógicas voltadas para os alunos da licenciatura em Ciências Biológicas. E o objetivo desse ciclo é possibilitar aos recém-licenciados ou aos alunos que estão concluindo o curso a oportunidade de expor os TCCs, suas monografias, né, ou os demais saberes que eles adquiriram ao longo da sua carreira acadêmica, né, da sua formação acadêmica, a fim de instrumentalizar os demais estudantes do ensino também de ciências, né. Esses alunos protagonistas, eles serão orientados na elaboração e na execução das oficinas, né, por mediadores do curso ou dos demais professores das universidades consorciadas. Espera-se que essa série de atividades possa contribuir com a formação docente de todos os estudantes envolvidos, assim como a produção científica do país. Agradecemos ao apoio da direção do Polo, da coordenação do curso, a UERJ e a Fundação CCR. Assim como vocês viram no anúncio mais cedo, antes da gente iniciar, né, é importante lembrar que a gente pede que as câmeras e os microfones fiquem desligados ao longo da apresentação, para a gente evitar que qualquer conexão fique prejudicada por causa disso. Né? Ao final da apresentação da Yarine, né, haverá um link de presença e o certificado de apresentação, de participação, né, vai ser liberado em apenas 30 dias, mais ou menos, tá? Perguntas, eu peço que vocês postem no chat, essas perguntas vão ser compiladas e a gente vai trabalhar essas perguntas ao final da apresentação da Yarine, tá? Para que a gente primeiro assista a apresentação e posteriormente a gente faça as perguntas. Além disso, é importante lembrar que ao longo do semestre a gente tem uma programação, várias programações, né? Então, para vocês saberem o que está acontecendo, né, a gente pede, vocês podem acompanhar pelo Instagram, BioCederge+G, e lá vocês podem acompanhar essa programação dos eventos que estão acontecendo, né? Agora eu vou falar um pouquinho da nossa palestrante, que é a Yarine Fiuza. A Yarine é aluna do 10º período do curso de Ciências Biológicas, né, da UERJ, do CEDERJ, do Polo Magé. Ela é técnica de laboratório do Instituto de Ciências e Tecnologias em Biomodelos na Fiocruz. Né? Ela é apaixonada por ciências, desenvolve o seu TCC, a sua monografia, né, sobre as percepções dos estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, UERJ e CEDERJ, sobre o uso de animais de laboratório em pesquisas científicas e a sua abordagem no ensino. Então, a Yarine vai falar um pouquinho sobre o conhecimento dela, sobre o trabalho dela, e a gente vai assistir essa palestra que a Yarine vai apresentar para a gente agora. Bem-vinda, Yarine. Olá, boa noite. Pode iniciar quando você quiser. Você está com a apresentação? Não, eu acho que é o Vinícius que vai fazer essa Vinícius apresentação. vai passar. Vai sim. Iniciando aí. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Yarine Fiuza e eu vou apresentar o webinário intitulado Utilização de Animais de Laboratório na Pesquisa e Ensino e a Microbiologia no Controle de Qualidade Animal. Eu tenho 26 anos, sou moradora do Rio de Janeiro, graduanda do 10º período de licenciatura em Ciências Biológicas da UERJ, vinculada ao consórcio CEDERJ. Para quem não sabe, o CEDERJ é um consórcio em que diversas universidades públicas do Rio de Janeiro, elas se vinculam e oferecem cursos da educação pública à distância para diversas áreas. E no meu caso, eu sou do Polo Magé. Atualmente, eu sou técnica de laboratório do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos, na Fiocruz, mais precisamente no Laboratório de Controle de Qualidade Animal. Por que eu decidi abordar esse tema hoje com vocês e na minha monografia? Eu não tinha, assim, na minha graduação, eu não tinha tido contato com o assunto.
ao longo da minha graduação, nem no meu ensino fundamental, nem no meu ensino médio. Então, os conhecimentos que eu tinha a respeito do uso de animais eram coisas que eu me baseava no que eu via na TV, ou coisas que eu não tinha muita informação. Então, eu era até contra, né? Eu associava a maus tratos, inclusive. Então, quando eu comecei a fazer um estágio extracurricular na Fiocruz, em 2017, eu comecei a ter contato direto com os animais. Eu comecei a desenvolver atividades com esses animais e eu pude ver que o que eu pensava, as informações que eu tinha, não era tão fidedigna assim. Né? Então, conforme eu fui desenvolvendo minhas atividades, fui conversando com pessoas da área, profissionais da área, fui fazendo cursos de especialização em relação a animais, eu fui vendo a importância de se falar do uso deles e a importância para a sociedade em si. E isso me despertou na hora de escolher o tema do meu TCC. Então, eu decidi fazer essa abordagem por conta disso, dessa minha experiência no meu estágio. Eu lancei para vocês um questionário de inscrição. E nesse questionário tinham diversas perguntas. E uma delas era: o assunto animais de laboratório havia sido abordado ao longo da sua graduação? Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabela em que eu fiz um comparativo entre os alunos de licenciatura do CEDERJ e os alunos de outras instituições. Não necessariamente de licenciatura, dessas instituições eram alunos de bacharelado, até mesmo de outros cursos. E eu identifiquei que com os alunos do CEDERJ tinha um número muito grande de respostas em que as pessoas diziam que não tinham tido contato ou que tinha sido abordado de forma muito superficial, né? E os alunos de outras universidades, eles me relataram de que eles já tinham tido contato, sim, geralmente em aulas práticas, né? Aula de zoologia, aulas de fisiologia, de anatomia, e era também abordado em aulas de ética, né, onde era falado sobre ética. Então, aí eu consegui perceber meio que uma balança entre a diferença na grade dos alunos de licenciatura e os alunos de outros cursos. Eu consegui perceber essa diferença. E por isso que é tão importante que a gente possa trazer essa abordagem agora no ensino, para que a gente possa, de repente, repensar na grade dos alunos de licenciatura do EAD, né, do CEDERJ. Agora vamos entrar um pouquinho na área do histórico da experimentação animal, para a gente ver um pouco sobre de que os animais eles não é uma coisa nova, né? O uso deles não é algo tão atual assim, né? Ele já vem. Eu trouxe para vocês uma linha do tempo, onde eu selecionei os principais pontos que eu achei mais importantes em relação à temática, tá? Começando por 300 AC, 300 anos antes de Cristo, com esses dois filósofos gregos, Aristóteles e Erasistrato, onde eles faziam experimentação animal, diretamente com um animal vivo, tá? Eles faziam práticas de vivissecção, onde o foco dos estudos era estudar a fisiologia e a anatomia dos animais. Até humana também, eles utilizavam o animal para fazer essa comparação. Em 1800, com o cientista francês Louis Pasteur, onde ele queria comprovar a teoria dele de que as infecções elas não ocorriam ao acaso, não ocorriam de forma espontânea, precisava de um agente causador para que ocorresse, né? Então, ele decidiu inocular bactérias, tá? Um bacilo, em ovelhas, e assim ele desenvolveu a pesquisa dele, tentando comprovar de que era, de fato, um agente causador que queria causar aquela doença. E assim ele descobriu que esse bacilo, ele era o responsável por causar uma doença uma doença bacteriana que vinha cometendo os animais do campo, que era a antraz. E com esse estudo, além de comprovar a sua teoria, ele ainda conseguiu desenvolver vacinas veterinárias e humanas para essa doença, porque essa doença ela não só acometia o rebanho, mas ela também acometia os fazendeiros. Então, foi uma excelente contribuição. Em 1900, eu selecionei a criação do Instituto Soroterápico da Fiocruz, onde Oswaldo Cruz inoculava patógenos nos cavalos, e esses cavalos eles produziam anticorpos para determinadas doenças, e o sangue desses cavalos eram coletados e fracionados. Então, assim, ele poderia obter o soro,
e a fabricação de vacinas. E assim ele conseguiu desenvolver vacinas para peste bubônica, que era uma doença que estava muito em evidência na época, e para a varíola. Tá? Foi uma grande contribuição para o Brasil, da saúde pública. Em 1979, com a Lei 6.638, essa lei ela determinava regras de práticas de vivissecção no ensino e na pesquisa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre ela. 2005, com uma das primeiras comissões de éticas do uso de animais. Essa de 2005 é a comissão de ética da Fiocruz. Então, a Fiocruz foi uma das primeiras instituições a ter comitê de ética antes mesmo de ter se tornado obrigatório perante a lei, tá? Ela foi uma das pioneiras nesse quesito. E em 2008, com a Lei Arouca, a 11.794, que ela determina, ela está em vigor, tá? Atualmente ela tá em vigor, e ela determina regras para que sejam feita o uso da atividade de animais, tanto no ensino quanto em pesquisa. Agora, entrando um pouquinho na questão de legislação brasileira, no uso de animais de laboratório em pesquisa e ensino. Eu selecionei para vocês duas leis, tá? Que são as leis, as principais em relação à prática de uso de animais. A primeira é a 6.638, que é uma lei que ela determinava regras de vivissecção para o uso no ensino e na pesquisa, tá? Ela agora ela não está mais em vigor, mas ela foi muito importante, porque ela determinava que fossem feita a administração de anestésicos em práticas que fossem causar certo desconforto nos animais, além de exigir que as instituições que fizessem tais atividades fossem devidamente registradas, né, perante os órgãos competentes. E ela determinava que fosse feito essas práticas de ensino e pesquisa fossem realizadas com a supervisão de um técnico especializado. Então, assim, se eu tenho uma instituição e eu fosse desenvolver uma aula prática, por exemplo, essa aula prática ela deveria estar acompanhada por um técnico especializado na área. Eu não poderia fazer de qualquer maneira, tá? E com a Lei 11.794, a mais conhecida como Lei Arouca, e ela tem esse nome devido ao seu criador, que foi o deputado Sérgio Arouca, tá? Ela determina a criação de dois órgãos, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, e a Comissão de Ética no Uso de Animais de Laboratório, as CEUs. O CONSEA, ele tem o propósito de zelar pelo uso humanitário dos animais. Então, se ele tem uma... Por exemplo, eu vou fazer algum... Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, tá dando eco. Pessoal, obrigada. Obrigada. Então, o CONSEA, ele é responsável por trazer de forma humanitária o uso desses animais. Ele preza por isso. Então, se eu vou fazer algum procedimento que eu vou precisar utilizar o animal, seja para fins científicos, fins de experimentação ou para fins de ensino, eu preciso que seja administrado o anestésico nesse animal para que não haja nem dor nem sofrimento para eles, né? Então, a gente, de forma alguma, pode fazer com que o animal ele sofra durante os processos, né? Então, o CONSEA, ele preconiza muito isso, que haja essa administração, esse cuidado com o bem-estar do animal que vai ser utilizado para os procedimentos, tá? Além de ser responsável por credenciar as instituições que vão fazer a criação e o uso desses animais para o ensino e para a pesquisa, tá? Ela que credencia essas instituições, essas universidades e tudo mais, e ela monitora e avalia a introdução de novas técnicas alternativas para o uso dos animais nessas práticas, tanto de ensino quanto de pesquisa. E a CEUA, a Comissão de Ética do Uso de Animais, ela é uma comissão que ela é interna. Então, assim, todas as instituições devem ter a sua CEUA. A Fiocruz tem a sua CEUA, a UF tem a sua CEUA, a UERJ, todos devem ter a sua CEUA. E é ela que vai ser responsável por examinar os procedimentos, tá, de ensino e de pesquisa, para ver se está de acordo com a legislação, para ver se está tudo direitinho, para encaminhar para o CONSEA, tá? Além de manter os procedimentos e os cadastros dos procedimentos
e dos pesquisadores sempre atualizados, tá? Isso não pode ficar desatualizado de forma alguma, porque é extremamente importante. E ela também é responsável por notificar o CONSEA em caso haja algum tipo de acidente com animais. Então, se eu estou desenvolvendo uma pesquisa e acontece um acidente comigo, é a CEUA da instituição que vai notificar o CONSEA em relação a esse acidente com esse animal, tá bom? E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a legislação, que ela é ampla, mas ela é muito interessante, é muito boa, ela está aqui disponível para vocês no chat, tá bom? Então, eu trouxe para vocês uns gráficos. Esses gráficos, eles são do nosso formulário de inscrição, tá? Aqui eu fiz uma pequena avaliação, uma pequena análise, que na Lei Arouca, 69,7% das pessoas que responderam não tinham conhecimento dessa legislação, tá? As CEUAs também, 61,6% não tinham conhecimento dessa legislação. E o CONSEA também, 64,6%. Então, assim, a grande maioria das pessoas que responderam esse formulário me mostraram que não tinham conhecimento de práticas de legislação. Então, também não tinham conhecimento das regras que deveriam ser estabelecidas para o uso desses animais, né? Então, eu acho que a partir de agora vocês conseguiram ter uma noçãozinha de como que funciona para a gente trabalhar com eles, que a gente precisa ter muita responsabilidade, não é feito de qualquer maneira. A gente tem fiscalização, tem órgãos competentes que fazem esse aparato, tá? Então, assim, a gente tem esse aparato da legislação com a gente, para que esses animais eles não venham a ter... não venham a ser utilizados de forma irresponsável. Eu trouxe aqui para vocês alguns setores que utilizam a experimentação animal, tá? Eu separei a indústria farmacêutica, que é muito comum utilizar, principalmente para questões de teste diagnóstico, fabricação de remédios, vacinas, tá? A gente tem agora a vacina da Covid, tá? Então, com certeza foi utilizado animais nessas pesquisas. Pesquisas laboratoriais, tá? Então, se eu tenho um pesquisador que ele está desenvolvendo uma pesquisa relacionada a diabetes, câncer, tá? Doenças e tudo mais, ele utiliza os animais nesses testes pré-clínicos, tá? O animal está presente ali. E no ensino, a gente ainda utiliza os animais em algumas universidades, a gente utiliza para as aulas tradicionais práticas, geralmente em estudos de anatomia, fisiologia, tá? São estudos que eles são bem utilizados. E cosméticos. Só que os cosméticos, eu trouxe um porémzinho. Por quê? Algumas empresas ainda fazem uso dos cosméticos, da experimentação para fins de cosméticos, tá? Mas, recentemente, assim, essa lei ela não é desse ano, 2020, nem 2021. Essa lei ela foi aprovada em 2017, que é a Lei 7.814. Essa lei ela proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, tanto de experimentos ou de testes de produtos em cosméticos, higiene pessoal, perfume, limpeza e seus componentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, aqui no estado do Rio de Janeiro, seja na cidade, na Baixada, onde for, não é mais permitido o uso de animais para pesquisas em cosméticos, tá? Está proibido, foi banido. Mas não impede que ainda seja obtido esses produtos de outros lugares, tá? Porque nos outros estados ele ainda é permitido, mas no Rio de Janeiro não. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os biotérios. Os biotérios, eles são ambientes onde esses animais, a gente produz esses animais e mantém eles acondicionados. São salas devidamente controladas, tá? A gente proporciona para esses animais um controle de temperatura, de umidade, de iluminação, a higiene, é tudo muito controlado, sabe? Eles ficam armazenados nessas racks, nesses microisoladores ventilados, e ali é oferecido para eles a ração, a água, a maravalha, tudo devidamente esterilizado, tá? É tudo autoclavado, e é oferecido para eles o melhor possível, tá? E os tratadores, os técnicos que vão fazer o manejo desses animais, eles não podem levar nenhum tipo de patógeno para esses animais, porque esse ambiente ele é extremamente controlado. Então, quando um técnico ele vai acessar essas instalações, ele precisa fazer,
a higienização do seu corpo, a troca da sua vestimenta, ele coloca uma roupa especial para isso, ele coloca um macacão, EPI, sabe, luvas, toucas, sapatilhas, máscara, ele não pode de forma alguma levar patógenos para dentro deste ambiente, porque esse ambiente ele é completamente controlado. E ele também não pode levar para fora, ele não pode levar nada que haja dentro desse biotério para fora do ambiente externo. Então, na saída, ele faz o mesmo procedimento. Ele toma o banho dele, ele faz a troca da roupa, tá? E nós temos dois tipos de biotério. Temos um biotério de criação e um biotério de experimentação. O biotério de criação é onde nós fazemos justamente a criação desses animais. Nós produzimos esses animais e é ali que eles ficam condicionados para que eles possam ser destinados para os pesquisadores desenvolverem as pesquisas científicas. Tá? Então, se eu sou um pesquisador e eu estou desenvolvendo uma pesquisa, eu vou recorrer a um biotério de criação e vou adquirir esses animais que eu preciso para a minha pesquisa, tá bom? E o biotério de experimentação é onde esse animal ele vai ser mantido para os procedimentos. Então, eu adquiri um biotério de criação e no meu biotério de experimentação eu vou fazer os meus procedimentos com aquele animal, sempre priorizando o bem-estar dele, tá? Sempre priorizando com que aquele animal ele tenha o mínimo de desconforto possível. Eu destaquei aqui para vocês 3 opções de biomodelos. Nós temos diversos biomodelos. Temos hamster, cobaia, que é o porquinho da Índia, camundongo, rato, diversos. Mas eu selecionei os 3 principais, tá, para apresentar para vocês. Eu trouxe um camundongo, primatas não humanos e lagomorfos. Lagomorfos são os coelhos, tá? Os roedores, eles são muito utilizados em estudos comportamentais, tá? Estudos comportamentais, pesquisas de doenças humanas. Então, se eu estou desenvolvendo uma pesquisa de uma determinada doença cardíaca, eu posso desenvolver com esse camundongo, que vai ser muito, muito bem aceito, muito viável para mim, tá? Desenvolvimento de novas drogas, tá? Medicamentos, eles são muito bem utilizados. E os camundongos, eles são assim, bem viáveis, por quê? Porque eles têm muita informação de literatura, tá? Ele tem muita informação que vai ser possível que eu estude bem, eu saiba bastante a respeito desse biomodelo que eu vou utilizar na minha pesquisa. E a reprodutibilidade dele é muito boa, ele reproduz muito rápido e tem uma ninhada muito grande, além de ser um animal que ele é fácil de manejo, ele é muito fácil de se manusear. Os primatas não humanos também são utilizados em estudos comportamentais, estudos de vacina, estudos pré-clínicos, tá? A vacina da Covid, por exemplo, tá aí como um exemplo, onde a gente acaba desenvolvendo em um organismo. Primeiro a gente inicia com um estudo in vitro, né? Depois a gente vem para um organismo menorzinho, no caso um camundongo, especial para isso, um transgênico, e depois a gente vem com um primata não humano, por exemplo. A gente faz os pré-clínicos nele e depois a gente segue com os estudos para essa vacina. Além de estudos farmacológicos e toxicológicos. Os lagomorfos, nossos coelhos, eles são muito utilizados para testes cutâneos, testes dermatológicos, por eles terem uma pele bem sensível a esse tipo de estudo, tá? Além de testes oculares e a obtenção de sangue para alimentação de barbeiros. Então, se eu tenho uma pesquisa de doença de Chagas, tá? Onde eu vou fazer um estudo sobre a relação entre um hospedeiro e um parasita, eu vou fazer o uso do barbeiro. Então, eu preciso de sangue para alimentar esse barbeiro que está envolvido na minha pesquisa. E é do coelho que vai vir esse sangue. Mas tá bom, beleza, Yarine. A gente só quer saber de obter benefícios com esses animais. A gente só se importa com isso. Não, a gente não só se importa com isso. A gente não só quer ter o que o animal tem a nos oferecer. Tá? A gente está preocupado, sim, com o bem-estar desse animal, a gente está preocupado em trazer propostas que possam minimizar o estresse desses animais, a gente busca sempre trazer um enriquecimento ambiental. Então, eu trouxe aqui, inclusive, tem muita gente que faz estudos de mestrado, doutorado, voltado para essa área de enriquecimento ambiental, porque é muito importante que haja essas atividades de enriquecimento ambiental, tá? Aqui eu trouxe para vocês quatro exemplos. O primeiro são frutas congeladas, tá?
A gente coloca na água ou na água de coco frutas, congela e oferece aos primatas. Tá? Essa é muito utilizado no verão, inclusive o jardim zoológico ele faz muito uso disso, para os animais se refrescarem e diminuir o estresse deles, eles ficarem felizes com isso, é muito bom, eles adoram. Essa segunda foto aqui é de um tubo PVC, tá? Um tubo de obra mesmo, convencional. A gente utiliza esse tubo, a gente coloca ali dentro larvinhas tenébrios, tá? Que é larvinhas de besouro, e eles ficam catando ali dentro. É como se fosse um divertimento para eles. Eles vão botando a patinha nos buraquinhos, vão pegando, vão comendo. Você pode colocar também ervas aromáticas ali dentro. Então, eles catam, eles têm a sensibilidade de tocar, de sentir o cheiro, de comer. Então, assim, desperta vários sentidos neles. Então, eles ficam felizes com isso. Diminui muito o estresse. É muito importante que hajam essas atividades de enriquecimento ambiental nas colônias. Essa terceira imagem é com garrafa PET. Garrafas que iriam, comuns do nosso dia a dia, que iriam para o lixo, foram aproveitadas para desenvolver essas atividades de enriquecimento ambiental. Então, aqui dentro você coloca semente, frutas, ervas, vários tipos de agrados para eles, e eles passam o dia comendo, pegando, bota a mãozinha, come, se divertem com isso, tá? E esse último não é de primata, é de camundongo. É uma proposta de enriquecimento ambiental para camundongo. Também são tubos PVC, tubos de obra, tá? Onde são colocados dentro das caixinhas deles, nas maravilhas. E eles vão colocando, vão entrando, saindo, e brincando, e se divertindo, e aquilo ali gera um menor estresse para eles. É uma forma de aliviar o estresse desses animais. E com a ajuda da tecnologia, com a ajuda do desenvolvimento tecnológico, a gente tem percebido que tem ocorrido diversas melhoras, diversos avanços científicos. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da insulina, tá? Essa imagem é de 1950, onde as práticas da extração da insulina era feita diretamente no pâncreas de porcos. Tá? Nessa imagem aqui são 4.535 quilos de pâncreas de porcos, onde eles conseguiam extrair 450 gramas de insulina para o tratamento da diabetes. E com o avanço dessas tecnologias, com o avanço tecnológico, nós conseguimos mudar esse quadro. A gente conseguiu reverter, tá? A gente conseguiu trazer o desenvolvimento tecnológico a nosso favor. Então, hoje, com a ajuda de bactérias, a gente utiliza bactérias geneticamente modificadas, tá? A gente pega o gene da insulina humana e insere no DNA das bactérias, e assim elas vão fabricando a insulina sintética que a gente utiliza hoje em dia no tratamento da diabetes. Então, assim, a gente não está engessado em relação aos processos. A gente vem buscando uma constante evolução desses processos. A gente busca sempre trazer processos que vão ser inovadores e que a gente possa, sim, substituir os animais. A gente não consegue substituir todos, mas a gente busca, quando for possível, fazer essa substituição. E aqui é um exemplo delas. E pensando justamente no futuro da experimentação, tá? Um dos pontos na substituição, eu trago aqui para vocês o RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos. O RENAMA, ele é responsável por implementar e validar novos métodos alternativos, tanto no ensino quanto na pesquisa. Então, se eu tenho um método alternativo, eu tenho uma proposta de um método alternativo, é o RENAMA que vai ser responsável por validar esse método, ver a eficácia desse método, se ele é válido ou não, e implementar ele nessa nova técnica, tá bom? E ele segue o princípio dos 3 R's, de Russell e Burt, de 1953, tá? E quais são os princípios dos 3 R's desses dois autores? Os princípios dos 3 R's são a reduction, a redução, ou seja, a redução da quantidade de animais que são utilizados nos processos, tá? Então, se eu tenho um processo em que eu utilizo 100 animais, 150 animais, se eu obtenho o mesmo resultado com 50 animais, eu posso fazer essa redução, tá? Desde que os resultados sejam válidos.
refinamento dos processos, tá? Onde a gente vai aprimorando os nossos processos, vai melhorando os nossos processos, tá? Sempre busca do bem-estar animal, sempre busca de uma melhora dos processos, tanto para os resultados quanto para os animais envolvidos. E replacement, que é a substituição. Ou seja, se você tem um método alternativo, que ele é válido, ele está aprovado, é válido, vamos fazer a substituição, como foi o caso que eu trouxe anteriormente para vocês, da insulina, em que nós utilizávamos pâncreas de porcos e agora nós utilizamos a bactéria para fazer essa fabricação dessa insulina sintética, tá bom? Eu trouxe 2 exemplos de métodos alternativos para vocês. O primeiro é a substituição dos organismos, tá? Nós temos aqui o zebrafish, que ele vem sendo muito utilizado nas pesquisas atuais, por ele ter uma alta fecundidade, tá? Ele tem uma alta fecundidade, o seu tamanho é muito pequeno, ele é fácil de seu manejo, e o seu desenvolvimento é muito rápido. E ele vem sendo muito utilizado em pesquisas neurológicas, pesquisas voltadas para a área de neurociência, porque ele tem o seu sistema nervoso muito semelhante ao dos humanos, então ele está sendo muito promissor para esses tipos de pesquisa. Essa segunda opção é uma córnea bovina. Então, assim, se você tem um bovino que você já utilizou para alguma atividade, algum processo, uma córnea dele que seria descartada, hoje já não é mais descartada, ela pode ser aproveitada para testes de potencial de irritação e corrosão ocular. Então, se antes você tinha um coelho que você utilizava para esse tipo de pesquisa, hoje você já não usa mais, você não precisa mais utilizar, você tem essa opção de método alternativo para fazer essa substituição. Agora eu vou fazer com vocês uma dinâmica muito interessante, espero que vocês gostem. Eu trouxe aqui para vocês uma atividade chamada fato ou fake. Eu vou falar para vocês algumas afirmações e eu quero que vocês deixem aqui no chat se vocês acham que é fato ou se é fake, ok? Vamos começar. É possível substituir o uso dos animais totalmente nas pesquisas. O que vocês acham? É possível substituir totalmente os animais? A gente pode deixar de utilizar esses animais hoje em dia? O que vocês acham? Tô vendo uma galera aqui bombardeando com fake. A galera acha que é fake. Acho que não, é fake. Infelizmente é fake. Não agora. Tá, então vamos lá. É fake. Sim, gente, é muito fake. Não é possível ainda fazer substituição de todos os testes, porque a gente ainda não tem método alternativo para todos os tipos de teste, tá? Mas quando há um método validado, comprovado a sua eficácia, deve haver sim essa substituição, tá bom? E o próximo. Os animais sentem dor e sofrem durante os procedimentos. O que vocês acham? Vocês acham que eles sentem dor, que eles sofrem? Tô vendo uma galera aqui dizendo que não. Hoje em dia, não. Espero que não. Hoje, não. Nem todos. A grande maioria está dizendo que não, né? Depende. Então, é fake. Também é fake. Porque hoje em dia nós temos órgãos competentes que fazem esse trabalho de mostrar que assim, eles nos obrigam a utilizar o anestésico, né? Então, a gente tem esse cuidado de mostrar os animais, de fazer esse uso ético com esses animais. Então, é feita a administração do anestésico nesses animais com qualquer tipo de procedimento que vá trazer desconforto, além nos casos que a gente for fazer a eutanásia, ela deve ser feita um ponto final humanitário com esses animais também, com a administração de anestésico. Vamos para a próxima. Os animais são utilizados somente para o benefício dos humanos. O que vocês acham? A gente só utiliza animal só para a gente? Estou vendo que alguns dizem que é fato, alguns dizem que é fake. Está meio dividida essa situação. Vamos lá. Não, gente, é fake. Por que é fake? Tá? Porque, assim, no início, na própria linha do tempo, eu mostrei para vocês que eram feitas pesquisas
que era voltado para a prática veterinária, como foi no caso do Luiz Pasteur, que ele desenvolveu aquela pesquisa voltada para sanar um problema veterinário. E hoje em dia a gente faz muitas pesquisas voltadas para a área veterinária. Então, por exemplo, desenvolvimento de vacinas para animais, desenvolvimento de ração, desenvolvimento de remédio para os animais. Nós utilizamos os animais em pesquisas voltadas para isso também. Então, a gente não só usa os animais para pesquisas voltadas para os seres humanos, a gente desenvolve muitas pesquisas veterinárias, pesquisas voltadas para testes diagnósticos de doenças veterinárias, pesquisas para trazer tratamento para doenças veterinárias. Então, assim, a gente não usa só para humanos, não. A gente utiliza bastante na área veterinária, sim. E vamos para a última. Podemos testar diretamente nos seres humanos. Vocês acham que eu estou desenvolvendo uma vacina? Posso pegar e testar em humanos diretão, assim? Vou lá e vou testar nos humanos. O que vocês acham? Testa, não testa? Então, gente, não, claro que não. Nós não podemos fazer essa testagem diretamente nos animais. Para que haja, por exemplo, uma vacina, você precisa fazer, tem todo um processo. Você não vai pegar e aplicar aquele produto na população assim. Primeiro você faz os testes em laboratório, os testes in vitro, depois você desenvolve essa pesquisa num organismo, num animal, e a partir daqueles resultados, aí a gente vai começar a fazer uma testagem clínica com voluntários humanos. Você não pode oferecer produtos com potencial de perigo para as pessoas, tá? Isso não deve ser feito de forma alguma. Agora eu vou entrar um pouquinho no que eu trabalho, tá? Nas atividades que eu desempenho no laboratório, que é o controle de qualidade animal. Eu separei aqui para vocês um fluxograma de como que funciona a dinâmica do laboratório. Eu separei o monitoramento genético, monitoramento sanitário e o monitoramento ambiental. O monitoramento genético, ele é importante para que a gente consiga saber a genética daquele animal, o status genético daquele animal. Então, se eu estou desenvolvendo uma pesquisa que, por exemplo, eu preciso de um animal transgênico em que ele não vai desenvolver uma enzima cardíaca, por exemplo, tá? Eu vou pegar e vou coletar uma pequena amostra desse animal, geralmente da cauda. Então, a gente extrai o DNA desse animal e a gente prossegue com uma análise molecular daquele animal. Então, eu constato que aquele animal ele é exatamente aquilo que ele diz ser, que é aquele transgênico específico para aquele tipo de estudo. E isso eu vou levar para o meu pesquisador, eu vou contar para o meu cliente isso. Ele está com o status genético dele preservado? Não, ele não está. Então, a partir do que eu vou dizer para ele, o que eu vou atestar para ele, ele vai tomar as medidas cabíveis com a pesquisa dele. Tá? Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho do monitoramento sanitário e do monitoramento ambiental. O monitoramento ambiental, ele é realizado diretamente dentro do biotério, tá? Dentro das salas em que os animais ficam condicionados. A gente coloca uma placa de agar-sangue, onde vai crescer tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. Essa placa ela é colocada na saída de ar do biotério, tá? E em locais específicos onde o técnico vai selecionar, onde ele quer que seja obtida esses micro-organismos. E essa placa ela vai ser levada para o laboratório, tá? Onde vai ser feita a incubação dela e a gente vai observar se houve ou não um crescimento de micro-organismos ali, de bactérias. Também é realizada uma coleta de suave, tá? A gente pega aquele cotonetezinho em que vocês já viram sendo utilizado para teste de Covid, a gente pega esse cotonetezinho estéreo e a gente faz 2 momentos de coleta. A gente faz uma coleta na sala antes da higienização, tá? A gente pega esse suave, faz uma coleta da maçaneta, do chão, de locais também onde há muito fluxo de contato e coloca num caldinho BHI. Esse caldinho, ele é um meio de cultura em que ali vão crescer bactérias ou não. Vamos ver de acordo com o que foi coletado.
E no momento da higienização, após a higienização daquele ambiente, será coletado um outro suave e também colocado nesse caldinho BHI, que vai ser levado para o laboratório para fazer as análises posteriores. E o monitoramento sanitário? O monitoramento sanitário, ele é realizado a cada 3 meses, tá? Nós selecionamos 10 animais de cada sala do biotério. Então, tem a sala B1, B2, B3, por exemplo. E eu seleciono 10 animais dessa sala e eu vou fazer uma análise. Basicamente, a gente vai fazer uma bateria de exames, tá? A gente inicializa com uma fase pré-clínica, onde eu recebo esse animal, eu recebo essa amostra, faço uma identificação dele, tá? Eu dou uma identificação interna, que é uma forma de eu rastrear esse animal, tá bom? E após isso, eu vou preparar o ambiente da coleta. Esse ambiente de coleta, ele precisa ser o mais impecável possível, tá? Então, assim, o ambiente ele não fica com fluxo de pessoas. Geralmente, a gente seleciona 3 pessoas devidamente treinadas na prática, tá? Não são qualquer profissional que vai trabalhar, fazer esse procedimento. Então, eu seleciono 3 profissionais que são capacitados para isso, que têm experiência com isso, tá? E eu vou manter esse ambiente higienizado, sempre higienizado, as bancadas, tudo higienizado. Esse animal, quando ele for para o procedimento, ele não tem contato com os demais animais, então ele não presencia o procedimento dos demais. Então, quando ele vai ser condicionado ao procedimento, ele é só ele, tá? E a gente também faz uma administração dos anestésicos, tá? Qualquer procedimento que esse animal ele vá ser submetido, ele vai receber uma administração medicamentosa, ele recebe uma dosagem de anestésico de acordo com a espécie e de acordo com o seu peso, tá? Porque isso vai influenciar na dosagem que eu vou administrar nesse animal. E após essa dosagem, essa administração, eu tenho também um caderno, tá? Esse caderno, ele é anotado tudo que eu vou realizar com esse animal. Então, eu coloco as informações dele, eu coloco a dose que eu estou aplicando, coloco a espécie, coloco tudo. Coloco a hora que eu administrei essa anestesia, a hora que esse animal ele foi sedado, tá? Então, ele é administrado essa anestesia, a gente observa os sinais vitais desse animal, a gente tem todo um cuidado com ele, com os reflexos dele, a gente sempre observa se há reflexos de dor naquele animal, porque aquele animal ele não pode, de forma alguma, vir a sofrimento. Então, a gente sempre observa sinais nesse animal, sinais nos olhos, nas patinhas, no corpo, tá? Reflexos do corpo. A gente faz toda essa averiguação, tá? Com presença de veterinário, biólogo, então são pessoas devidamente capacitadas para isso, tá bom? E a gente faz, após essa sedação, a gente faz a coleta dessa amostra, a coleta desse sangue, é uma coleta intracardíaca, tá? Uma coleta diretamente do coração. E após essa coleta, a gente faz a administração do anestésico no coração. Então, esse animal ele já está sedado, ele não está mais consciente. E após a administração desse anestésico no coração, ele sofre um ponto final humanitário. Ele não acorda, então ele não sofre nenhum tipo de dor, tá? Ele não sofre nenhum tipo de dor com esse processo, porque a gente sempre busca trazer esse bem-estar para ele naquele processo. Então, a gente, após essa coleta dessa amostra de sangue, ela vai ser destinada para imunologia, para testes de ELISA. E o animal, a gente observa, a gente aguarda o animal vir a óbito, e a gente percebe os sinais vitais dele, se há algum sinal. Se não houver, a gente destina esse animal para necrópsia, tá? E o monitoramento sanitário, ele tem todas essas áreas. Eu separei aqui para vocês anatomopatologia, parasitologia, imunologia, bacteriologia. Na anatomopatologia, vai ser feita a necrópsia desse animal, vai fazer a dissecação dele, e a gente vai buscar observar nos órgãos internos se há algum tipo de alteração naquele animal. Algum tipo de alteração que pode ser indício de alguma doença, que vá comprometer a colônia,
Então, a gente busca fazer essa análise nos órgãos desse animal. Então, a gente observa o baço, o fígado, o coração, todos os órgãos, se tem algum sinal de algum comprometimento clínico, tá bom? E também é feita uma coleta do trato respiratório desse animal, a parte da traqueia desse animal é retirada e colocada num caldo BHI, destinado para bacteriologia, e também é retirada uma porção de fezes diretamente do intestino deste animal, e também é colocado em outro caldo, só que é um caldo GN, para crescimento de bactérias gram-negativas. Esses 2 caldos vão ser destinados para bacteriologia, que a gente vai falar mais à frente. Na parasitologia, esse animal vai ser destinado o intestino, tá? Então, a veterinária, ela retira o intestino desse animal, coloca em uma placa de Petri completamente estéril, tá? Descartável, não pode ser reutilizado de forma alguma, a fim de não ter contaminação da amostra. E esse intestino, ele é direcionado para a área de parasitologia, e o animal também é direcionado para a área de parasitologia. Na parasitologia, este animal ele vai ficar exposto a uma lâmpada incandescente. E essa lâmpada incandescente, ela vai ser necessária para que a gente possa fazer pesquisa de ectoparasitas. Então, se houver algum tipo de ectoparasita no corpo deste animal, ele automaticamente vai migrar para a superfície deste animal, tá bom? Então, é assim que a gente faz essa análise. A gente utiliza uma lupa e a gente vai olhando todo o pelo do animal, se há algum tipo de ectoparasita, tá? Que vai comprometer aquela colônia de alguma forma. E o intestino, a gente faz uma análise microscópica, tá? A gente macera esse intestino com salina, com uma solução salina, e a gente faz uma análise microscópica, buscando endoparasitas, se há a presença de algum euminto, de alguma larva, algum ovo, algum indício de algum parasita naquele animal, tá? E na imunologia, juntamente com aquela amostra, se vocês lembram, na área da coleta, aquele sangue que nós coletamos, centrifugamos, obtivemos o soro, aquele soro ele vai ser utilizado para a gente fazer a ELISA, tá? Que é um ensaio imunoenzimático. A gente vai buscar ver se esse animal ele tem anticorpos, tá? Para certos patógenos. Então, a gente faz, a gente inicia com um controle comercial positivo e um negativo, um diluentezinho que a gente utiliza, e os demais poços a gente coloca a amostra. Essa placa é pré-sensibilizada comercialmente com antígeno, tá? De determinado vírus, tá? E então a gente coloca essa amostra diluída com diluente comercial, e a gente leva essa placa para uma estufa a 37 graus por 45 minutos. Após esses 45 minutos, a gente retira da estufa, faz uma lavagem automática, tá, no equipamento, e após essa lavagem, a gente vai tirar o excesso de amostra, excesso de anticorpos que estavam ali, que não se ligaram àquele antígeno. E a gente faz a aplicação de um conjugado, que é voltado para cada espécie. Então, tem um conjugado que são anticorpos, né, imunoglobulinas de camundongo, de rato, depende da espécie que você está trabalhando. E esse conjugado, ele vem junto com uma enzima, a peroxidase, que é a gente coloca esse conjugado, leva novamente para a incubadora, mais 45 minutos, retira, faz a lavagem e depois a gente aplica um substrato, tá? Esse substrato, ele vai ser voltado para essa enzima que a gente usou anteriormente no conjugado, e essa enzima ela vai consumir esse substrato. Caso haja a presença do anticorpo ali, ela vai mudar de cor e a gente vai ter a confirmação de que aquela amostra está positiva. Mais à frente eu vou falar um pouquinho da bacteriologia, porque ela tem processos mais demorados. Na bacteriologia, aquelas 2 amostras que nós coletamos na necrópsia, ela vai estar destinada em um caldo BHI, para a cultura do trato respiratório, a nossa traqueia, e um caldinho GN para coprocultura, que vão ser das fezes retiradas no intestino. Esses caldos vão para a estufa bacteriológica a 37 graus por aproximadamente 24 a 72 horas, tá? Então, eles ficam lá incubando. A gente retira após esse tempo e faz uma análise da turvação do meio. Se esse meio de cultura ele turvou ou não. Se ele turvou,
é sinal que ele deu positivo, tem um crescimento bacteriano ali. Se ele não turvou, é sinal que aquela amostra está negativa, não temos a presença de bactérias, tá? A gente faz também uma caracterização macroscópica, onde a gente pega esse meio de cultura que turvou, a gente faz uma semeadura nesses meios sólidos, e essa semeadura, essas plaquinhas, elas vão para a incubadora novamente, ficam mais 24 horas a 72 horas, e a gente aguarda se vai acontecer o crescimento de colônias ali. Se houver o crescimento de colônias, a gente vai fazer essa caracterização macroscópica. A gente vai, basicamente, dizer o que a gente está vendo. As minhas colônias, elas são grandes, elas são arredondadas, elas têm uma cor mais opaca, uma cor mais brilhosa. Então, eu vou fazer o que eu estou vendo mesmo, é uma macroscopia, tá? Após isso, nós vamos coletar as colônias de interesse, vamos fazer um esfregaço, vamos fazer a fixação e fazer uma coloração de grã. Para que serve essa coloração? É para eu identificar, para eu ver a morfologia dessas bactérias, tá? Se é um coco, se é um bacilo, se é um bastonete, se é um estafilococcus, um streptococcus. Então, eu vou acompanhar essa morfologia dessa bactéria. Isso vai determinar pela coloração dela, se ela vai ser gram positiva, se vai ser gram negativa. Então, tudo isso eu vou analisar no meu microscópio. Agora, a gente vai entrar um pouquinho para uma abordagem do uso dos animais no ensino. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, todos são relacionados à mesma temática, tá? É uma aula de anatomia, e eu separei para vocês 4 exemplos de como dar uma aula de anatomia com o animal, tá? Isso aqui é voltado para a graduação. A primeira é uma aula prática tradicional, onde a gente está fazendo a dissecação de um rato, tá? A segunda é um modelo didático. Esse modelo didático é um rato sintético de borracha, onde você consegue ver todas as estruturas desse animal, você consegue ver os órgãos, consegue ver os músculos, consegue fazer uma excelente aula de anatomia, tá? Temos a opção de uma aula gravada, tá? No YouTube nós temos várias opções de aulas gravadas de dissecação, de vários tipos de experimentos, tá? Então, é uma opção para você dar uma aula, inclusive no CEDERJ, no meu polo, nós fazemos o uso de aulas gravadas, tá? Na aula de deuterostomados, o professor, ele utiliza, quando ele precisa fazer a prática do peixe, ele, ao invés de utilizar um peixe, abrir o peixe e tudo mais, ele usa uma aula gravada. E a gente consegue acompanhar todo o raciocínio. E esse último aqui é um que, assim, eu não conhecia, tá? Era uma ferramenta que eu não conhecia e eu tive a indicação de um professor. É um simulador. Esse site, esse aqui está até aqui embaixo, se vocês quiserem anotar, para tiverem curiosidade, podem ver. Esse site, ele traz diversos animais, não só camundongos. Eu selecionei o camundongo porque era o foco do nosso estudo. Mas ele tem diversos animais. Você consegue ver a anatomia de diversos animais. Cachorro, cavalo, vaca. Então, assim, é um site muito interessante. E quando você clica nele, você consegue ver as setinhas indicando as estruturas do corpo do animal, tanto de forma interna quanto externa. Aqui em cima é o animal ele completinho, por fora, e embaixo são os órgãos. Eu não consegui ampliar muito bem, mas eu acho que dá para vocês entenderem, tá? Que são os órgãos. Então, aqui, foram 4 opções de dar uma aula de anatomia para nível superior, com o mesmo foco, mas 4 opções de aulas diferentes. Então, o professor, ele vai decidir o que ele achar que é mais confortável, que é mais viável para ele aplicar para os seus alunos. E trazendo mais uma análise aqui de uma pergunta do nosso formulário de inscrição, eu perguntei para vocês, enquanto professor, com quais assuntos vocês relacionariam o uso dos animais? Né? Vocês, numa posição... Esquece que vocês são alunos. Numa posição de um professor, vocês estão dando aula. Quais assuntos que vocês associariam? Né? Eu selecionei algumas, foram diversos, mas assim, eu selecionei algumas que me chamaram a atenção. A primeira é a pessoa, ela demonstrou que seria importante trazer a utilização desse método, a importância dele, né? Falar do motivo que ele não pode ser ainda substituído, né? E os benefícios para a população, como, por exemplo, o desenvolvimento de fármacos, de vacina, né? São benefícios para a população.
relacionados a assuntos como bioética, engenharia genética, muito interessante. Inclusive, a de engenharia genética eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, como opção. Fabricação de vacinas, né, com o processo de fabricação de vacinas que você utiliza os animais nos testes pré-clínicos. Então, muito importante você trabalhar isso com os alunos, você mostrar para os alunos como que funciona o processo da fabricação de uma vacina até chegar na população e a importância o papel do animal nessa cadeia de produção, tá? Quando a gente for abordar também metodologias científicas, achei interessante essa proposta. Você pode também tratar um conceito histórico, né, o antes e o depois, como que esses animais eram utilizados em metodologia científica, como eles são utilizados agora, quais cuidados nós temos agora com eles, né, quais responsabilidades nós temos. Aulas de anatomia e fisiologia, muito interessante. E esse último, eu achei curioso. Curioso porque a pessoa foi muito específica, né? Ela me disse que ela poderia utilizar os animais em pesquisas de antibióticos e antivirais associados a aulas de microbiologia. Eu achei interessante porque geralmente a gente fala no desenvolvimento de remédios e tal, a gente usa esse termo, mas aqui a pessoa foi bem específica, com aulas de microbiologia. Eu não tinha pensado nessa proposta, então eu achei muito interessante, eu gostei. Então, e com esse trabalho? Eu vim desenvolver esse trabalho, qual foi a dúvida que eu tive? Né? Até mesmo no desenvolvimento do meu TCC. O que me norteava? Né? A dúvida era, o assunto vem sendo abordado em sala de aula? O meu questionamento era esse, porque eu, na posição de aluna, eu não tinha tido esse contato com o assunto, nem na educação básica, no ensino fundamental, nem médio, nem mesmo na minha graduação. Então, assim, a minha dúvida era, esse assunto ele é abordado ou será que só eu tenho essa dúvida, só eu que não tive acesso? Né? Então, fazendo uma análise dos materiais disponíveis, eu percebi que havia uma ausência da abordagem nos livros didáticos, né, que eram utilizados como base para as aulas do ensino. E a ausência também do assunto nos PCNs. Então, esse assunto ele não vem explícito, ele não tem um pontinho ali para os professores se basearem e verem. Então, isso é um agravante, porque muitas vezes, se não está tão explícito, passa batido, passa despercebido, o professor ele pode não está ali, ele não pode ter a sacada de pegar e abordar esse tema. Por isso que é muito importante a gente desenvolver trabalhos de divulgação científica em relação a esse tema, né? Principalmente para alunos de licenciatura, porque vão ser futuros professores, né? Eles vão ser divulgadores da ciência, eles vão estar dentro de sala formando indivíduos, né? E a partir disso, após essa análise do que tinha, do que não tinha, eu fiz uma análise da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC ela é um documento em que os professores são voltados para os professores, tá? É ali que o Ministério da Educação ele determina o que é essencial que o aluno aprenda, que o aluno ele desenvolva durante a sua formação, tá? E eu trouxe aqui para vocês a configuração da BNCC do ensino fundamental. Ela é dividida em unidades temáticas. Essas unidades temáticas são como se fossem grandes temas, tá? Então, eu tenho um grande tema. Objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento são os desdobramentos desse grande tema, tá? Digamos assim. E as habilidades. As habilidades é o que aquele aluno ele tem que desenvolver, o que é esperado que aquele aluno ele desenvolva após essas aulas, tá bom? E a BNCC do ensino médio, a configuração dela é um pouco diferente do ensino fundamental. Ela traz mais uma abordagem de competências, tá? Eles usam o termo competências específicas, tá? Então, nós temos a competência específica 1, 2 e 3, e não necessariamente essas competências estão ligadas ao ano de ensino, tá? Então, a competência específica 1, ela não está diretamente ligada ao primeiro ano, mas, assim, são temas que podem ser abordados tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ano, tá? Mas ela é dividida, assim, em 3 competências. E as habilidades, que são exatamente o que o aluno ele tem que desenvolver após essa aplicação desses conteúdos. E após fazer essa análise, identificar como que funciona essa BNCC, eu consegui trazer possibilidades de abordagem no ensino.
eu busquei saber onde eu poderia introduzir o uso dos animais no ensino, onde eu poderia falar, onde eu poderia mostrar para esses alunos sobre esse tema. Então, no ensino fundamental, eu identifiquei que no 7º ano ele poderia ser abordado em programas e indicadores de saúde pública. Aqui, no caso, a argumentação da importância da vacinação para a saúde, tá? Com base nas informações que nós temos, o processo como a vacina atua no organismo, a erradicação de doenças ao longo dos anos, o histórico do processo de vacinação, como isso foi importante para o individual e para o coletivo. E aqui eu posso abordar, por exemplo, no processo de fabricação de uma vacina. Tá? Ele cabe muito bem aqui, eu abordar o processo de fabricação de uma vacina e eu trazer o papel do animal para esse processo de fabricação. No ensino médio, eu identifiquei na competência específica 3 que eu poderia abordar o tema com assuntos relacionados ao DNA recombinante, tecnologias de aplicação do DNA recombinante, células-tronco e identificação por DNA. Então, eu posso abordar assuntos de engenharia genética e associar com esses temas junto com esses alunos. Além de também poder trabalhar a questão da fabricação da vacina, né, a produção de animais geneticamente modificados, específicos para estudos de vacina, tá? É importante que eu faça esse link entre a produção de um animal geneticamente modificado voltado para isso. Então, a gente traz, mais uma vez, a introdução do animal nesse processo, que é fundamental. Tá? Além de controle biológico de pragas. Né? Eu posso tratar com eles o processo onde eu utilizo os animais para testes toxicológicos, eu analiso o grau de exposição daquele animal aos pesticidas, e eu consigo desenvolver pesquisas relacionadas a essa temática, relacionada a controle biológico de pragas. E eu selecionei para vocês algumas estratégias didáticas, como a gente pode abordar esse tema em sala de aula. Muitas vezes é difícil a gente abordar, né? A gente trazer só falar do tema, só trazer a teoria, fica muito chato. O aluno ele não prende a atenção. Então, é sempre importante a gente trazer algumas estratégias. Eu trouxe aqui para vocês a opção de um júri simulado, tá? Onde a gente desenvolve com a turma completa, a gente seleciona um juiz, um escrivão, quatro pessoas para a acusação e 4 pessoas para a defesa. E os demais alunos, eles são o júri popular. Então, eu na posição de um professor, eu vou paramentar esse meu juiz, eu vou trazer para ele toda a informação necessária, tá? Para que ele possa tomar a decisão dele, ele decida. E eu vou trazer 4 alunos que vão ser contra o uso dos animais e 4 alunos que vão ser a favor, que vão defender a proposta. E o escrivão vai ser o responsável por fazer toda a anotação da dinâmica. Então, assim, essa proposta é muito interessante, que ela promove muitos debates com os alunos, né, em relação a muita coisa, a ética do uso dos animais. A gente traz o aluno como um... Ele é uma prática de metodologias ativas. O aluno está diretamente ligado, ele está como um protagonista daquela ação. Então, isso é muito interessante. A gente tira o professor daquela visão de estar ali detendo todo aquele conhecimento e a gente traz o aluno para o diálogo, para a dinâmica. Então, assim, é muito interessante, eles adoram. A outra opção é um fórum, onde eu divido a turma entre 2 lados, os que são contra e os que são a favor, né? E assim a gente consegue promover debates com eles acerca do tema. Por que você é contra? Por que você é a favor? E ambos os grupos apresentam argumentos para defender as suas ideias, né? E isso é muito interessante, que promove a socialização deles, eles participam, eles se divertem, eles se sentem importantes, né? Na verdade, eles são importantes, mas eles se sentem, sabe? Os protagonistas daquela questão, dá para fazer aquela mesa, a gente vira, faz divide a turma assim, faz um círculo, né? A gente consegue promover o debate, isso é muito interessante. E uma outra opção é a opção de um mapa conceitual. Eu trouxe aqui para vocês um processo de produção de vacina, tá? Aqui vocês podem apresentar de uma forma mais ampla, né, as fases da
da criação da vacina, e você vai apresentando para os alunos os pontinhos, as setinhas, na fase pré-clínica, o que acontece, como que essa fase pré-clínica ocorre, a fase clínica, como que ela funciona, a fabricação, como que funciona, precisa de uma aprovação de um órgão para ela ir direto para a população. Então, assim, a gente vai traçando, construindo com o aluno o conteúdo que vão completar essa atividade. É muito interessante. E, por último, eu trouxe para vocês a opção de um jogo didático. Tá? Esse jogo ele foi adaptado de um resumo que eu li, de um artigo que eu li. O artigo ele trazia um jogo de tabuleiro para o ensino de biologia, mas era voltado para o ensino de vertebrados. Tá? Eu adaptei para vacinas. Tá? O nome do jogo é Corrida pela Vacina. Então, nós temos um tabuleiro enumerado, onde a gente tem as etapas da vacinação, do processo de vacinação, e a gente tem algumas casinhas que vêm enumerada como sorte, azar, tire uma carta, né? E nós temos um deckzinho de cartas variadas, né? Essas cartas elas têm testes de conhecimento, onde vem uma questão para o aluno responder conforme ele cai na casa. Aí ele pega uma carta. Se ele pegou uma carta de testar os conhecimentos, então ele vai ter que responder aquela questão. Se ele acertar, ele avança para a quantidade de números que saiu no dado. Se ele errar, ele se mantém no mesmo lugar. Temos também carta de sorte ou azar, onde depende do que ele tirar. Se ele tirar uma sorte, ele pode vir a avançar casas, a jogar na vez do colega, por exemplo, sabe? Ou azar, ele pode voltar casas, ele pode ficar uma vez sem jogar. E nós temos também a opção de carta informação. Essa carta ela traz algum tipo de informação. Eu trouxe aqui para vocês sobre a produção de um camundongo geneticamente modificado, tá? Que ele pode ser infectado para a COVID, que foi um camundongo que ele foi desenvolvido para os testes, para os trabalhos relacionados à COVID, tá? Tanto teste para vacina, teste para possíveis tratamentos. Então, eu trago para vocês essas cartas informações, onde vem trazendo sempre uma informação relacionada ao tema, que o aluno pode ler em voz alta e compartilhar com seus colegas aquela informação. E é isso. A apresentação foi essa. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham despertado de alguma forma, algum interesse em relação ao tema. Eu sei que é um tema complexo, é um tema que não é tão divulgado, é muito importante, mas não é tão divulgado como deveria ser, tá? Mas eu deixo aqui meu contato para vocês, tá? Meu e-mail. Se qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar disponível, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Pessoal, voltando aqui, parabéns, Yarine, mais uma vez pela apresentação, foi muito boa. Tivemos muita interação no chat, o Fato Fake, muito sucesso, né, como sempre. Parabéns mesmo, pessoal. Aí no chat tem uma lista de presença para vocês, tem também uma lista para vocês fazerem a avaliação desse evento. Tá? Então, é muito importante que vocês preencham para a gente estar sempre melhorando, preencham a presença de vocês para depois conseguirem os certificados. Tá? E agora a gente vai abrir a sessão para as perguntas para a Yarine. Tá? E aí, deixa eu só abrir aqui um segundo. Cadê? Está aqui do lado. Beleza. Então, iniciando aqui as perguntas. A primeira... Cadê? A primeira pergunta foi do Ian Lessa, que é muito parecido também com... Vou juntar com a pergunta do Anderson, tá? Do Anderson Portugal. A primeira pergunta foi: o confinamento não é estressante para o animal? E só complementando, tá? O Anderson perguntou: a lei Arouca estabelece critérios mínimos para o espaço físico dos biotérios? Eu já vi alguns biotérios em corredores de algumas universidades. Então, acho que uma coisa está muito ligada à outra, né, Yarine, também. Então, a pergunta principal é essa, né? O confinamento não seria estressante para esses animais? Então, a gente busca que não seja, né? Porque a gente vai preconizar por oferecer para esses animais um conforto, né? Microisoladores de acordo com o tamanho daquele animal,
tá? A gente não deve oferecer um microisolador que seja menor do que ele, tá? Isso não tem como, porque isso realmente causaria um certo estresse para esse animal, mas a gente busca sempre o bem-estar dele. Então, a gente busca trazer microisoladores confortáveis, né, que seja de acordo com o seu tamanho. O tratamento deles geralmente é feito com técnicos que já trabalham há muito tempo com esses animais, tá? Então, são técnicos que sabem como fazer o manejo, eles estão acostumados com aqueles animais, os animais estão acostumados com aquele técnico, porque isso influencia demais, tá? Você não pode simplesmente colocar uma pessoa que não é treinada, uma pessoa que vai causar um certo estresse para aquele animal. Então, sempre busca oferecer um ambiente confortável para ele, tá? Além de ter todo um controle da temperatura, o controle da umidade. Então, a gente busca sempre trazer uma forma mais confortável possível para ele, né? Naquele ambiente. E em relação a essa questão que o Anderson colocou, né, não é adequado, né, você ter um biotério em que você oferece os animais nessas condições, num corredor, coisas do tipo, porque não é adequado, né, para o animal, vai completamente na direção contrária ao que a legislação preconiza, ao bem-estar para esses animais. Então, ali você não está proporcionando bem-estar algum, mantendo o animal naquelas condições. Perfeito, muito obrigada. A próxima pergunta é da Alessandra Meirelles, que ela diz assim: mas é proibido no uso de cosmético, né, esses animais, mas pode ser usado em pesquisas, sendo que é bem provável que tenha desconforto em ambos. Naquela parte que você explica, né, em alguns animais. Eu acho que tivemos um problema. Eita. Oi, Nicole. Voltou? Eu acho que eu voltei só agora. Travou. Desculpa, gente. Eu caí aqui, mas a internet não caiu, não entendi muito bem. Faz parte. Obrigada, pessoal. Então, na verdade, a pergunta da Alessandra seria assim: tá bom, mas alguns animais foram proibidos para testes em cosméticos, né? Mas para outros não. Então, isso teria um desconforto para ambos, certo? Eu não entendi muito bem a pergunta. Desconforto para ambos, no caso... Porque a pergunta dela é referente assim, foi proibido esses animais, né, no uso de cosméticos, mas ele pode ser utilizado para outros tipos de pesquisa, né, e é bem provável que isso traga algum desconforto em ambos os casos, o que foi proibido e o que não foi proibido, né. Então, na verdade, eu acho que é mais falar um pouco sobre isso, assim, não é bem exatamente uma... O cosmético, a gente tem assim, o desenvolvimento tecnológico em relação para práticas de cosmético, ele está muito avançado, né? Então, assim, a gente consegue desenvolver culturas celulares, né? Coisas que a gente consiga fazer. Inclusive, a própria córnea bovina, que eu trouxe como exemplo para vocês, eles podem ser utilizados em pesquisa de shampoo, por exemplo. Sabe? Então, você consegue fazer essa substituição. A gente tem método alternativo para isso. Outros processos, a gente não tem método alternativo para isso. Então, se eu vou desenvolver uma vacina, um fármaco, sabe? Coisas assim, um desenvolvimento de um medicamento para HIV, para câncer, nós não temos ainda métodos alternativos para isso. Então, é necessário que a gente ainda faça esse tipo de experimento. A gente não ama, não adora fazer isso, mas é necessário, ainda é necessário, porque nós ainda não temos método alternativo para todos esses tipos de testes, né? Então, quando a gente utiliza para esses procedimentos em questão, a gente sempre busca o bem-estar desse animal. Então, é o que eu falei para vocês, a gente faz a administração correta do anestésico, a gente busca quando houver ter que fazer a eutanásia daquele animal, a gente administra o anestésico, a gente faz um ponto final humanitário. Então, a gente sempre busca estar de acordo com a legislação e sempre preconiza pelo bem-estar desses animais que estão envolvidos. Exatamente. A quarta pergunta, né, do Fernando Dias.
Ele diz assim: existem alternativas técnicas, metodológicas viáveis, além da utilização de biomodelos? Por exemplo, modelagem computacional? Além de Sim, tem. A gente tem muita, inclusive tem plataformas em que oferecem esses serviços de impressão 3D, né? A gente tem a impressão de órgãos, impressão de estruturas corporais que a gente pode utilizar a nosso favor, tanto no nosso ensino e tudo mais, e temos sim algumas práticas computacionais que a gente consegue desenvolver modelos computacionais. Então, você vê, inclusive, esse que eu trouxe para vocês como exemplo para uma aula de anatomia, a gente consegue, no site, a gente consegue ter um animal todo tridimensional, a gente vê estruturas externas, internas, então a gente tem ferramentas para isso, sim. Tem uma outra pergunta da Mariana Barbosa Alves, que eu acho que ela é bem parecida, não é parecida, né? Mas ela contribui para isso que você acabou de dizer. Ela pergunta assim: hoje existem algumas empresas de cosméticos que não utilizam o testes em animais. Nestes casos, de que maneira são feitos esses testes? O que a indústria do cosmético utiliza para fazer testes, se não os animais? Porque ela não usa mais os animais. Então, o que ela vem utilizando? Então, métodos alternativos, os métodos alternativos, culturas celulares, a própria córnea bovina, quando uma indústria de shampoo, né, uma indústria de um cosmético que vá, por exemplo, um shampoo, um sabonete que vá promover alguma irritabilidade ocular, pode ser tranquilamente utilizado nesse tipo de método, nessa córnea bovina. É uma ótima Essas opção. impressões 3D também poderiam ser utilizadas, né, nesses Sim, casos. sim. Tá. O Fabrício perguntou assim: por que a escolha de coelhos, primatas e camundongos e não cães e gatos, por exemplo? Então, a gente tem o uso de animais, sim, cães, gatos. Algumas pesquisas a gente também utiliza, tem várias pesquisas que utilizam esses animais, não propriamente dito só o camundongo, o macaco e o coelho. Mas cada biomodelo a gente utiliza de acordo com que ele é mais propenso, né? Então, tipo assim, naquele caso, um coelho. Se ele é um biomodelo ideal para desenvolver uma pesquisa dermatológica, por que eu vou utilizar um outro animal que não tem um desempenho tão promissor? Eu vou utilizar o coelho que demonstrou que para ele é muito mais promissor. Então, a gente escolhe o biomodelo de acordo com a nossa pesquisa, né? Na verdade, a gente traça a nossa pesquisa e o biomodelo ele vai ser importante para que ela ocorra. Porque não adianta eu escolher um biomodelo que não vai ser próprio para aquela pesquisa, que vai me trazer resultados que não vão me ajudar, não vão ser promissores. Uma outra pergunta que eu acho que tem um pouco a ver também com essa resposta, né? É assim, da Márcia Soares. Esses animais de testes laboratoriais possuem um tempo de vida curto ou longo? Isso também pode determinar um pouco a escolha, né, de qual será o biomodelo. Depende do biomodelo, tipo o camundongo. O camundongo, ele não fica muito tempo. O tempo de vida dele não é tão extenso como o de um macaco. O macaco, por exemplo, ele pode ficar anos vivo, né? Ele tem um período de vida muito longo em relação a um camundongo, em relação a um hamster. Então, isso vai determinar também de acordo com a minha pesquisa. Né? A minha pesquisa, o que eu traçar para a minha pesquisa, isso vai influenciar na escolha do meu biomodelo. O tempo de vida dele também vai influenciar nisso. Perfeito. Deixa só. Pessoal, eu acho que é isso. As perguntas que nós tivemos foram essas, tá? Mais uma vez, gostaria de parabenizar a Yarine, a todo mundo que participou aí, contribuiu com as perguntas. Tá? Não deu, a lista de presença está aqui novamente, o formulário para avaliação do evento, quem ainda não fez, tá? Por favor, preencham, é ótimo para a gente também aprimorar, né? Isso. E é isso, pessoal. Parabéns a todos. Que venham os próximos eventos. Obrigada, gente, pela presença de vocês. É muito importante, porque vai me ajudar muito na construção do meu TCC. Tá? A resposta de vocês no formulário, eu vou me basear nelas para fazer a discussão dos meus resultados da minha monografia. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem participado, terem contribuído, terem interagido. Tá? Foi muito importante para mim. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal.
Bom final de noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.